Olá, alunos do terceiro período da Faculdade de Odontologia da Uniso. Aqui quem fala é o professor Paulo de Tarso, professor da oclusão. Eu vou iniciar a nossa aula hoje, primeiro agradecendo o empenho de cada um de vocês. Realmente não está uma fase muito fácil para ninguém no mundo inteiro. O mundo passa por um momento muito difícil e nós precisamos nos unir, porque é somente dessa forma que a gente vai conseguir realmente passar de uma forma um pouco mais tranquila. Uma frase minha essa que só enxergando o próximo é que nós nos encontraremos. Então, eu peço a colaboração de cada um. Eu estou vendo o empenho de toda a Uniso, que me deixou muito orgulhoso do lugar que eu trabalho, porque foi um empenho total de todos os professores, coordenadores, diretores, dos funcionários e dos alunos, para que tudo transcorra da melhor maneira possível. Não vai ser uma fase assim muito fácil para ninguém, para nenhuma área, mas eu tenho certeza que se a gente conseguir ter um olhar para o próximo, para o todo, a gente vai conseguir resolver o problema de cada um, tá bom? Então vamos nos unir, não saiam de casa de forma alguma neste momento, para que a gente possa realmente deixar essa pandemia para trás e seguirmos com outros olhares a nossa vida, né? Com outros objetivos, outros olhares, que a gente esteja um pouco melhor enquanto pessoa, tá ok? Bom, dito isso, eu gostaria de ressaltar aqui que a Uniso realmente fez e está fazendo o que pode para passar por esse momento com uma maior tranquilidade. Ela é uma universidade comunitária e, como tal, ela está pensando na comunidade. Então, com um pouco de paciência, a gente vai conseguir transcorrer esse período, tá ok? Mas a nossa aula de hoje, ela vai falar para vocês sobre as relações maxilomandibulares. E o que seria essa aula? Bom, relações maxilomandibulares é a relação que tem a maxila e a mandíbula. Para a gente entender sobre relações maxilomandibulares, nós precisamos entender também o que é oclusão. Bom, oclusão vem do latim. É o relacionamento estático dos dentes e é básica para todos os aspectos da odontologia. Vem de oclusus, que participa do passagem de ocludere, que é fechar, junto com ob, mas claudere é propriamente dito fechar, ocluir. Então, oclusão dentária é quando a gente fecha ou encosta os dentes. Muito bem. E quais são os fatores de oclusão? Nós temos os seguintes fatores de oclusão: movimento de Bennett, plano oclusal, a curva de Spee, curva de Wilson, curva de Monson, Ginzisal, distância intercondilar, dimensão vertical e a morfologia oclusal. Nós vamos hoje, na aula de hoje, entender cada aspecto de todos esses fatores de oclusão. Eu costumo dizer que você não precisa decorar, você precisa compreender. Uma vez compreendida a lição, fica muito mais fácil de você entender oclusão, tá ok? Então nós vamos ver aspectos por aspectos de cada um desses itens, tá ok? Vamos lá. Então, o movimento de Bennett. O que é o movimento de Bennett? Você tem o deslocamento lateral da mandíbula e corresponde à distância que move a cabeça da mandíbula no lado de trabalho. Então, pela imagem que nós estamos observando aqui, vocês vão poder observar. Aqui, como vocês recordam da última aula, a gente falando sobre lado de trabalho, a última aula dada na universidade, né? Lado de trabalho e lado de não trabalho, que vocês vão encontrar na literatura, falando também em lado de balanceio, tá? Mas a terminologia que a gente utiliza é lado de não trabalho. Porém, o movimento de Bennett, ele é avaliado no lado de trabalho, tá aqui, ó, lado de trabalho. Olha o deslocamento que a cabeça da mandíbula faz, aqui numa vista mais sagital, numa vista sagital, aqui na vista coronal, e depois nós vamos observar também na vista axial. Olha a cabeça da mandíbula, lado de trabalho, olha, vai para trás, para cima, certo? Muito bem. Esse é o movimento de Bennett. Outro fator de oclusão que a gente tem é o plano oclusal. Bom,
O plano oclusal, o que é? Ele é um plano imaginário delimitado pelas bordas incisais dos incisivos centrais inferiores. Então está aqui, ó, borda incisal do incisivo central inferior e a ponta das cúspides disto-vestibulares dos segundos molares inferiores. Então a ponta da cúspide disto-vestibular, segundo molar inferior. Esse é o plano oclusal. E aí vocês percebem como é muito importante a compreensão das matérias, como elas se falam, né, entre si. Porque a odontologia ela é separada em matérias para que a gente possa compreender, mas é um todo que a gente está estudando, o corpo humano, o ser humano. Então é muito importante que a gente faça esse link com as outras matérias. Vocês já estão tendo escultura dental, e aí vocês vão ver que algumas das terminologias utilizadas na escultura dental é o que a gente está utilizando aqui também na nossa apresentação. Bom, então esse é o plano oclusal. E as curvas de compensação, quais são? São duas basicamente. A curva de Spee, então é Spee, não SPI, vocês podem ser que encontrem por aí falando curva de Spee, é normal, principalmente os colegas mais experientes, mais antigos, mas é só a gente pensar, né? A gente não fala Beethoven, a gente fala Beethoven, e é a curva de Spee, que é no sentido antero-posterior, e também a curva de Wilson, que é você vê essa curva de forma frontal no paciente, quando você está olhando o paciente de frente, que você consegue perceber. E como que ela é? Bom, a curva de Spee, ela refere-se a essa curvatura antero-posterior das superfícies oclusais, começando na ponta do canino inferior e seguindo pelas pontas das cúspides dos pré-molares e molares, tá aqui, ponta das cúspides dos pré-molares e molares, até atingir a borda superior do ramo da mandíbula. Então a gente imagina ela seguindo por aqui, ela vai atingir a borda superior do ramo da mandíbula. A curvatura da arcada estaria relacionada em média com um círculo de 4 polegadas de raio. Guarde isso que depois vocês vão entender, tá? O raio dele é de 4 polegadas, não o diâmetro, né? Aí vocês vão entender a diferença de raio e diâmetro. Então vamos lá. E a curva de Wilson? A curva de Wilson, você já tem uma vista médio-lateral. Na verdade, assim, você vai estar vendo o paciente de frente, então é uma vista coronal. E é uma curvatura médio-lateral que toca as pontas das cúspides vestibulares e linguais de cada lado da arcada. Vamos dar uma olhada aqui na imagem? Olha, toca as cúspides vestibulares e linguais dos molares e pré-molares de cada lado da arcada. Resulta da inclinação interna dos dentes posteriores e inferiores, tornando as cúspides linguais mais baixas do que as cúspides vestibulares na arcada inferior. Então aqui, como esse dente, olha a inclinação dele, ele não está mais para lingual. Então a cúspide lingual ela é mais baixa do que a cúspide vestibular na arcada inferior. Já na arcada superior, as cúspides vestibulares elas são mais altas que as cúspides linguais, também por causa da inclinação externa desses dentes posteriores. Ele é um pouco mais vestibularizado. Então ele dá essa curva de Wilson, tá? Passando por esses dentes. Também, reparem bem, ele vai formar aqui uma esfera, mas a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais à frente. Aliás, conversar agora. O que é a esfera de Monson? É a orientação radial dos eixos dentários. Tá vendo? Ó, ele tem um eixo dos dentes, essa orientação dele. É a teoria esférica ou curva de oclusão, onde as cúspides e bordas incisais dos dentes inferiores tocam ou se conformam com o segmento de uma superfície de uma esfera com 8 polegadas de diâmetro. Lembram que a gente falou sobre o raio de 4 polegadas mais ou menos, aproximadamente, né? Em média, quando a gente vê a curva de Spee? Aqui é a mesma coisa, é uma esfera de 8 polegadas de diâmetro, cujo centro se localiza na glabela. Estão lembrando de anatomia? E a extensão da curva de Spee e da curva de Wilson para todas as cúspides e bordas incisais determina a curva de Wilson. Então está aqui a curva ou esfera. Na verdade é uma esfera. Quando a gente vê essa esfera de forma coronal, a gente vê ela aqui. Quando a gente vê ela de forma sagital, também é uma esfera. Então se a gente
colocasse essa esfera na nossa boca, todos os dentes tocariam na esfera, e aí a gente tem a esfera de Monson. E a guia incisal? Bom, a guia incisal é quando nós levamos a mandíbula para frente, num movimento de posterior para anterior, a partir da máxima intercuspidação. Então, as incisais dos incisivos inferiores, eles vão tocar a palatina dos incisivos superiores e a mandíbula vai fazer uma trajetória descendente para anterior. A gente vai ver depois numa vista sagital essa trajetória, tá aqui. Quando eu venho com a mandíbula para frente, que ela toca a palatina dos incisivos centrais superiores, ela acompanha a curvatura dessa palatina e desce a mandíbula para no sentido descendente para anterior. Olha o movimento aqui. E ela acompanha a palatina dos incisivos superiores até eles tocarem topo a topo. Bom, e o espaço de Christensen? Então é assim, enquanto os incisivos contatam os dentes, se contatam, desculpa, na guia incisal, né, que você vem aqui com os dentes, enquanto eles se contactam aqui, os posteriores não têm contato nenhum. Esse espaço é denominado de espaço de Christensen. Tá ok? Entendido? Vamos seguindo. E a distância intercondilar? O que é a distância intercondilar? É justamente a distância entre a cabeça da mandíbula direita e esquerda, ou esquerda e direita, como está descrito aqui. Para que serve? Ela vai ter influência na individualização durante a montagem do nosso articulador. Aqui tem o nosso arco facial, que a gente viu semana passada em aula teórica, mas a gente vai rever tudo isso novamente, tá ok? A montagem do arco facial, ele serve justamente para que a gente possa saber qual é a distância intercondilar, porque isso vai variar quando a gente for montar o nosso articulador. E dimensão vertical? O que é a dimensão vertical? Basicamente, nós temos dois tipos de dimensão vertical. A dimensão vertical de oclusão e a dimensão vertical de repouso. Muito bem. O que é a dimensão vertical e como que a gente vai mensurar isso? Então, a dimensão vertical é a altura do terço inferior da face ou a relação espacial da mandíbula em relação à maxila no plano vertical. Vai ficar fácil de vocês entenderem agora com a imagem que a gente vai mostrar. Então, basicamente, como eu falei, a gente tem dois tipos de dimensão vertical. A dimensão vertical de oclusão, que é a DVO, ela é determinada pela medição vertical da linha média do rosto entre dois pontos arbitrários, acima e abaixo da boca, quando a mandíbula está em oclusão cêntrica. Guarda um pouco esse termo aqui, oclusão cêntrica, depois eu vou explicar melhor. Essa é uma denominação de Humphord, mas na verdade a gente pode considerar em máxima intercuspidação, tá? Então você pede para o paciente ocluir e você vai marcar um ponto acima da boca e abaixo da boca. O importante aqui para você ter a referência se a sua dimensão, se você está alterando ou não a sua dimensão vertical de oclusão, esse ponto precisa ser sempre o mesmo ponto para que você possa avaliar esse paciente. Você pode escolher a ponta do nariz, com a ponta do queixo, a base do nariz, que é mais confiável, com a base da mandíbula, né? Aí a gente vai depois avaliar como que a gente vai fazer isso mais à frente, tá bom? Nas nossas disciplinas, nos nossos treinamentos em laboratório. E a dimensão vertical de repouso, ou DVR, é a posição de repouso da mandíbula quando o indivíduo está sentado ou em pé, em posição ereta, conforme determinado pelos músculos e outros tecidos que se conectam à mandíbula. Então, a gente percebe aqui, olha, tem um espaço entre os dentes, certo? Porque fica relaxado. É muito comum o paciente chegar no consultório comentando que ele percebe que quando ele está com os dentes afastados, ele aperta novamente. Isso acaba causando uma sobrecarga na musculatura desse paciente. Então, o normal, o ideal é que tenha esse espaço, que a gente vai conhecer também mais à frente, tá? O que é esse espaço?